Tela inteira. Informe se vocês estão enxergando a tela normalmente aí. Todo mundo vendo? Sim. Sim, sim. Perfeito, então vamos lá. Olha só, para a gente poder falar de CAD, para falar de qualquer outra ferramenta, seja Revit, e qualquer outro material que você vai trabalhar, é importante que a gente tenha noção espacial. A gente tenha essa noção de forma significativa. Eu preciso de conhecer o que são as formas e como utilizá-las. Né? Então a gente precisa conhecer, volto a dizer, as vistas ortográficas. Quando eu tenho uma peça qualquer, repetindo aquilo que eu falei com você lá atrás, eu escolho uma vista principal, que é que me dá mais detalhe. A partir dela, eu escolho uma vista lateral, no caso que sobrou foi a esquerda se encontra à direita, quando se projeta, tá certo? Quer dizer, eu giro a peça com base no fundo, e ela vai se posicionar à direita. E a vista superior, que fica alinhada com a vista principal. Tudo isso eu mostrei na última aula, tudo isso eu passei para vocês. Então a gente vai fazer esse exercício de identificação, repetindo aqui, porque é uma forma de vocês fixarem isso, tá? Que fica gravado em aula. Como é que fica essa questão das dimensões? Quais são as congruências? E, por fim, como é que isso se representa dentro do contexto da visualização? Tá? Eu estou mostrando isso aqui para repetir tudo que nós falamos para a gente poder chegar. Quando eu analiso uma casa, é onde eu queria chegar, quando eu analiso uma casa, uma planta, eu tenho essa projeção ao longo das minhas vistas. Raramente eu mostro a parte de baixo da casa. Geralmente eu mostro cortes, eu mostro a fachada, eu mostro a planta, que é a parte superior. Quando eu mostro a planta, é como se eu cortasse a casa em determinado ponto, para que ela pudesse representar de forma mais clara. Perfeito? Bom. Para a gente poder continuar entendendo aqui, vamos a outro slide. Para eu saber fazer esse projeto, para eu enxergar nisso, eu tenho que enxergar de forma ampla como é que se projeta essa vista, como é que eu enxergo essa vista. Tá? Então eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que pegar uma peça qualquer, vamos supor, um sólido qualquer, que está aqui, está representado. Eu tenho 3 lados desse sólido. Eu tenho um lado esquerdo, um lado direito e um lado superior. Reparem que eu mantive uma coloração um pouco ligeiramente diferente entre elas para a gente poder relacionar. Eu estou enxergando um sólido, tá certo? Quando eu vou representar, é como se eu tirasse fotografia de cada um dos lados, bem ortogonalmente a essa face. E depois eu as represento assim. Essa vista que está à esquerda representa a vista lateral direita da peça. Voltando aqui, ó. Essa vista que está aqui, ela vai, é como se a peça girasse com base no eixo lá atrás. Ela vai girar para cá. Essa vista aqui vai girar para lá. E uma vez que essa aqui girar para lá, ela gira para baixo. Ou seja, uma vez que eu tenho a vista principal, eu giro a peça para ver a planta. Por isso que ela tem esse efeito. Aquela vista que vocês viram à esquerda é a principal. A vista que vocês viram à direita, que estava aqui, aparece aqui. E a vista que vocês viram de cima, superior, aparece aqui. Então, quando eu pego uma peça, que eu desenho em perspectiva, eu não só faço os desenhos, como eu também registro as dimensões dessa peça. Qual a diferença dessas duas peças? Reparem bem, eu tenho informações sobrando nessa peça. Tá? Se eu pegar aqui, ó, por exemplo, olha, eu não preciso dessa dimensão aqui, uma vez que eu sei que tudo vale 40. Aqui é 20, ali é 10. Eu posso dispensar isso. Ó, uma vez que eu sei que tudo vale 40, ali é 10 e aqui é 10, eu não preciso dizer que aqui é 20. Né? Se eu disse que aqui vale 30 e aqui vale 10, eu não preciso de colocar que aqui é 20. Se eu coloquei como consequência, diretamente, né, medindo a peça, eu estou dando detalhes de comprimentos da peça, eu dimensiono de forma que eu possa entender ao máximo possível o mínimo de informação. Por exemplo, essa peça tem 30 de altura. Se ela tem 20 até aqui, eu não preciso dizer que aqui tem 10. Então, tudo isso aqui que está marcado de vermelho, eu posso dispensar no meu desenho final. Olha só. Fica muito menos carregado. Olha a diferença, olha. Muito menos carregado. Então, eu só corto, eu só coloco informações na peça que sejam pertinentes e necessárias. Se eu carregar demais, eu começo a me confundir, fazer confusão, dele errado, e posso até anotar errado. Aqui, um exemplo de como eu represento as vistas. Estou usando as cores como forma de destaque. Prestem atenção no que está na cor. Olhem bem agora.
A vista principal em azul, a superior em laranja e a vista lateral esquerda em amarelo. São formas de representar. Aqui exemplos também de sobrecarga, né, que eu posso fazer. Mais um exemplo. A mesma coisa aqui com relação às vistas, olha só. Reparem bem que aparece nessa vista aqui, linha tracejada, e nessa também. Ora, essa linha tracejada aqui é o seguinte, todas as vezes que eu tiver uma aresta viva, em que ela é oculta na peça, e não coincida com outra aresta cheia, eu a represento de forma tracejada. Essa aresta aqui, ó, não é o plano, mas a aresta, né, eu represento de forma tracejada. Porque ela existe, mas ela é oculta pela face de cima. Da mesma forma, essa linha aqui, que representa essa aresta aqui, ó. Tá vendo? Quando eu olho de cá, eu não consigo ver essa aresta. Ela está alinhada com a outra. Então, ela aparece aqui para mim tracejada. Então, o desenho, ele tem que ser bem representativo. Tá? Deixa eu voltar para outro aqui. Estou mostrando pedaços pequenos para vocês terem uma ideia. Só um minutinho. Agora. Como é que eu faço para construir, então, uma perspectiva a partir das vistas que eu receba de uma peça? Tá? Como é que seria isso? Está aqui as vistas. Eu tenho que construir uma perspectiva a partir dela. Eu tenho as dimensões, tenho as informações. E como é que eu faço essa construção? As informações que estão nas vistas, elas devem servir de referência para mim. É como se eu estivesse esculpindo, tá, uma peça. Deixa eu ver se chegou alguém aqui no grupo que eu possa permitir. Eu tenho que esculpir essa peça. Eu tenho que fazer o desenho dessa peça. Sendo assim, para eu desenhar essa peça a partir das vistas que eu passei, eu tenho que imaginar que essa peça, ela pode ser desmontada, eu posso analisar. Eu posso pegar essa peça e entender cada etapa dela, como se fosse um componente, como se eu estivesse construindo um a um. Então, reparem bem, é como se eu estivesse pegando uma base de um prisma retangular, ou um paralelepípedo, né, melhor assim, tirasse aquela quina triangular com as medidas certas, e nas posições certas colocasse um outro paralelogramo, né, paralelepípedo, e colocasse depois um prisma triangular. Inclusive, eu consigo calcular qual seria o volume dessa peça, depois nós vamos aprender a fazer isso. Mas para eu desenhar, para eu fazer tudo isso, eu tenho que ter normas técnicas. Eu não pego simplesmente um lápis e saio desenhando, e nem no CAD eu saio fazendo isso à torta direita. Como é que eu faço esses desenhos? Eu preciso de consultar quais são as normas. Primeiro, norma NBR 8196, que fala do emprego de escalas. Quando eu desenho uma peça em que ela não está no tamanho real, eu tenho que dizer para quem está recebendo o meu desenho em qual escala eu estou trabalhando. Essa é uma norma de desenho técnico que fixa as condições exigidas na hora de trabalhar, o emprego de escala dos desenhos, né, e das designações. Escala é uma apresentação de qualquer tipo de proporção de objeto, seja linear ou não linear. Representa pela letra ESC, né, e são inseridos na legenda do projeto. Quando eu faço um projeto, eu informo. São os 3 tipos de escalas. A de redução, então eu ponho 1 por 2, 1 por 5, 1 por 10. Quer dizer o seguinte, quando eu ponho 1 por 2, quer dizer que é a dimensão do meu desenho em comparação com a dimensão do meu objeto. Ah, mas o meu objeto está em 1 para 10. Eu desenhei ele com 10 centímetros. Então, na verdade, ele tem 1 metro. Só que eu não tenho uma folha de 1 metro para desenhar. Eu tinha uma folha A4. Então, eu desenhei com 10 centímetros. Se você pegar aí quem é modelista, quem já viu na infância, aqueles modelos de automóveis, vem assim embaixo, 1/18. Isso quer dizer que cada centímetro da sua miniatura equivale a 18 centímetros do objeto real. Ok? Então, escala é assim, é a dimensão do desenho em relação à dimensão do objeto. Se o desenho está em escala natural, a dimensão é 1 para 1. Se é uma ampliação, eu digo que a escala está em 2 para 1. Ah, mas só pode... Não, você pode pôr 3 para 1, 15 para 1. Quero dizer apenas que, quando é ampliação, o número da esquerda é maior. Ou seja, o objeto desenhado é menor do que o desenho.
O desenho em si tem uma dimensão maior. Como é que acontece isso? Eu estou desenhando um circuito eletrônico, quero ter detalhes nesse circuito. Eu faço ele com a escala de 10:1. Faço um projeto de por exemplo, o projeto de uma pequena célula que vai alimentar um fone de ouvido de um aparelho auditivo. Ele não é desenhado com 2, 3 milímetros, ele é desenhado às vezes com 30 centímetros, para dar mais detalhe de acabamento. E justamente porque tem uma escala ampliada. Aqui um exemplo de uma peça desenhada em 1:1 e depois dela desenhada em 1:2. Ou seja, tem a metade das dimensões. Reparem que ângulo não muda, porque ângulo não tem a ver com medida linear, tem a ver com comparação de abertura. É uma medida subjetiva. Olha esse caso aqui. Eu tenho uma peça desenhada em 1:1, uma peça desenhada em 2:1 e 1:2. Bom, a norma 8403, NBR 8403. Aplicação de tipos de linhas e larguras de linhas. Quando eu desenho, eu tenho que saber como é que essas linhas são usadas, qual a espessura delas. Estabelece, então, essa norma que os tipos de escalonamentos de larguras de linha têm a ver com desenho técnico. Inclusive, quando eu pego uma planta no AutoCAD, se alguém que já pegou, e ela vem com cores diferentes, tem a ver com... As cores não são para enfeitar o desenho, são que elas representam espessuras. Normalmente, eu tenho esses escalonamentos. Ou seja, quando eu mudo de uma escala para outra, trabalha com raiz de 2. Mas, hoje em dia, você pode padronizar. Vou dar um exemplo. Olha o caso aqui. Código de cores. 0,13 milímetros, lilás. 0,18, vermelho. Isso aí, gente, tem duas formas de interpretar quando eu vou imprimir. Ou eu tenho... Hoje os plotters são todos à base de impressora jato de tinta. Antigamente, os plotters eram, na verdade, canetas nanquim fixadas em determinada... em um carrilho que fazia o movimento. Então, conforme eu mandava a cor do plotter, o que o plotter fazia? A folha do plotter ia e voltava, então ele passava toda a caneta fina primeiro. E depois aquele plotter ia voltando, desenhando com as outras canetas. Por quê? Justamente a fina, porque absorve mais depressa, seca mais depressa, e a grossa fica para o final. Então, aqui um exemplo do que é carregado. Esse é o tipo de espessura que é usado quando você faz um desenho no CAD. É o 0,7, é 1, é 1,40, é 2. Tudo tem as cores próprias. O CAD também tem a sua sequência. São 11 tipos de linhas do desenho técnico. Linha contínua larga, né, que é a mais cheia, contínua estreita a mão livre, que é quando você faz uma anotação, contínua estreita em zigue-zague, tracejada larga, contornos e arestas não visíveis, tracejada estreita, traço e ponto estreita, traço e ponto largo, traço 2 pontos. Depois eu vou passar os números dessas normas e esses documentos para vocês. Tá? Que vai que isso aqui precisa acompanhar. Há um exemplo aqui, ó. Contínua larga, contínua estreita, tracejada larga, tracejada estreita. Cada uma delas tem uma finalidade. Nas linhas coincidentes, quando eu sobreponho linhas, o que predomina, tá? Arestas e contornos visíveis. São as primeiras. Se concordou com qualquer outra coisa, aresta e contorno visível. É uma linha de eixo, é uma linha de segmentação, é uma linha tracejada, não importa. As primeiras são essas. Depois, arestas e contornos não visíveis. Ah, mas ali passa uma linha de eixo. Você não põe a linha de eixo. Você predomina a aresta e contorno não visível, que é a tracejada. Superfícies de cortes e seções. Linhas de centro de gravidade, linhas de cota auxiliar, terminação de linhas de chamada. Sem símbolo, se conduz, né, com linha de cota. Isso é a sequência de organização. Isso aqui está resumido, gente. Estou falando das normas. Mas existem as normas, vocês conseguem baixar, ler e entender. NBR 10.067. Representação de um desenho técnico. Como é que eu faço essa representação? Como é que a ABNT lida para isso? Ela é amparada pelas normas 8.402, 8.403 e 12.298. Ela explica como usar achuros. Quando eu pego um desenho, imagine uma casa desenhada aqui, eu quero fazer um corte na casa. Quando eu represento essa casa, é como se eu cortasse essa casa na altura da parede. Cortasse, inclusive, as janelas. De forma que o que é cortado é escurecido, a linha fica grossa. Então, quando eu olho de cima, eu vejo esse corte. Por isso eu vejo as janelas com linha grossa, mas os parapeitos com linha fina, porque eles não foram cortados. Degraus e separações de andares também não foram cortados. Eu cortei a casa
na meia altura, ou seja, de 1,5 m. Eu considero 1,5 m, porque geralmente é a altura de gabinete e tudo mais. Ou seja, eu corto logo abaixo. Há um exemplo de corte aqui, ó. Fiz um corte para mostrar a casa por dentro. Um corte AB e um corte CD. Representação de achuras. Como é que eu represento as achuras? As achuras têm uma forma certa de representar. Geralmente eu pego uma peça simétrica, por exemplo, faço um corte. Olha o caso de cima. Reparem bem, ele está mostrando como é que a seção é desenhada. O jeito certo de colocar a achura, geralmente inclinada. As achuras não ficam horizontais e verticais, nem paralelas. Se ela for ficar inclinada, mas paralela às faces principais, está errado. Elas têm que estar sempre em destaque, inclinadas em relação à peça cortada. Tá? Você colocar tracejado em achura é redundante, porque ao mostrar um corte dessa peça, você já mostrou que que ela tem um degrau ali. Então você não põe achura com linha tracejada. Certo? O jeito certo é colocar. Aqui nesse caso, eu coloco a achura. Por que eu coloquei, professor? Porque quando eu fiz o corte na peça, eu estou representando o outro lado da peça. Se eu não representar, eu não sei se essa peça é um anel. Eu não estou vendo relativa a essa parte. Então, quando a peça não tem simetria para o lado de cá, ou seja, eu cortei e não dá para perceber no próprio design da peça, aí eu represento. E nesse caso especificamente, eu faço um tracejado de linha mais cheia. Tipos de achura. A achura, ela é uma linguagem que você comunica. Tem para metal em geral, para ferro fundido, para ferro forjado, para metal branco, para cobre e outras ligas, para aço inox, para pedra, né? Artificial, quer dizer, quando você faz agregado, pedra artificial, cimento, essas coisas e tal. Quando é cerâmica, resistente, alumínio, magnésio, madeira. Aqui é material com placa, né? Como faz um placado lá, aglomerado de madeira, cortiça, plástico, concreto. Então, tem formas hoje, inclusive quando você abre o AutoCAD para desenhar, ele já tem algumas normas ANSI, ISO, para você fazer isso. Se você já sabe o código que é só clicar na achura e já projetar. Como é que são as folhas de desenho? Eu falei com vocês porque eu ia mostrar com mais detalhe. E layout. Bom, trata dos seguintes temas essa norma. Folha, margem, quadro, marcas de centro, marcas de corte, posição e dimensão das legendas e similares. Mostrei para vocês como é que relaciona as dimensões. Aqui elas estão juntas. A folha A0 seria tudo, a folha toda está aí. A1 a metade dá A0, A2 a metade dá A1, A3 a metade dá A2, as duas A4, se eu dividir A4 em duas seria A5, e dividir A5 em duas seria A6. Então já tem aqui. As dimensões estão aqui, com as respectivas margens. Estão aqui com as respectivas margens. A0 e A1 tem a margem esquerda de 25, como todas as outras folhas, mas as outras margens de contorno são de 10. E A2, A3 e A4, as margens são de 7. Ninguém fala em A5, porque raramente a gente trabalha com A5. Espessura das linhas. Quando eu desenho as linhas de margem, na folha A0 ela usa 1,4. Na folha 1 usa 1. Na folha A2, 0,7 e nas demais 0,5. Como é que eu faço a cotagem de desenho? Eu tenho os símbolos, as notas, o valor numérico, e tenho o que é sob medida e tenho as linhas. Reparem bem, quando eu faço essa cotagem aqui, as setas determinam as distâncias e a que parte. Reparem que as linhas de cota não tocam no desenho, elas têm um espaçamento de tal maneira que elas não comprometem o desenho. Fica óbvio que isso aqui está medindo para mim aquela referência, mas ela não toca no desenho. Ó, eu peguei uma origem comum e fui dando as distâncias. Foi crescendo de 20 em 20. Olha esse caso aqui. Quando estou alinhado com a face, aqui é mais grosseiro, porque na hora que eu ampliei o desenho ficou ruim. Mas aqui, ó, eu estou tendo ele alinhado com a face, ainda não tocando. Reparem bem que ainda não toca no desenho em si. Quando ele toca no desenho, você tem uma falha aqui, ó, você compromete o desenho. Muito próximo ao tocando, você compromete. Quando é ângulo, por algum motivo, né, que a gente usa para referência, quando mostra aberturas, a gente usa esse tipo de situação. Deixa eu ver se aqui eu consigo melhorar esse desenho aqui. Ele estava melhor antes. Vamos ver aqui, formatar, imagem. Vamos ver aqui, desenho, aqui.
Muito. Putz. É, o desenho é grosseiro mesmo, ele veio de outro arquivo e realmente não ficou bom. Mas depois ele trouxe o melhor. O CAD, a gente, quando começar a trabalhar, a gente vai ver isso de forma mais clara. Vou voltar aqui. Bom, a apresentação da folha para o desenho. As normas referentes a essa folha, eles determinam como é que a folha se apresenta. Eu nunca uso a folha toda, porque eu tenho que arquivar essas folhas. Então eu uso a folha dentro de uma margem de desenho. Para fazer essa margem, esse é o processo. A margem da esquerda tem 25, como é uma folha A3, eu tenho 7 centímetros, que vai contornando o desenho, e a legenda é 178. Prestem atenção, por favor. Prestem atenção no que eu vou dizer. A folha A4 é uma folha de 297 por 210. Então, eu faço a dobra da folha A3 de maneira que quando eu fizer essa dobra, quando eu fizer essa dobra, jogar ali, a legenda aparece por completo. Mas prestem atenção também que eu não posso passar a dobra acima da margem de 25. Não posso. A minha margem da legenda tem que coincidir com a margem de 25. Então, eu tenho 210 de lateral, de lado a lado aí, vou colocar assim, 210. Se eu tirar ali, somar 178 com 7, vai me dar 185. Se eu pegar 185, somar com 25, eu tenho 210. Então, eu pego 210, que é a metade da folha, subtraio 25, vai me dar 185, e subtraio a margem, que é de 7. Sobra 178. Quando eu fizer essa dobra, quando eu dobrar essa folha aqui, ela vai ser dobrada nesse jeito aqui, de tal maneira que quando eu jogar essa legenda para lá, ela vai coincidir aqui. Então eu vou dobrar aqui no meio de uma... Eu vou pegar esse espaço que tem daqui até aqui, tá? É o espaço que vai daqui até aqui, vou fazer uma dobra aqui no meio, e vou dobrar no meio, vou dobrar aqui e aqui no meio. Quando ela jogar para cá, ela vai coincidir. Depois eu vou mostrar para vocês com mais detalhe. Mas eu não posso passar dos 25. E tem que coincidir toda essa margem. Quando eu trabalho com desenhos do formato A0 ou A1, que a margem é 10, eu trabalho aqui com 175. Novamente, para que 175 mais 10 dê 185 e fique dentro do tamanho de 210 menos o 25 aqui. É por esse motivo que tem as medidas e os formatos. Deixa eu clicar aqui. A norma 13142 fala do dobramento e cópia, ou seja, como é que eu faço com vários tamanhos, como é que são as normas. Aí a gente vai entender isso tudo que eu falei. O formato final, né, as dimensões do formato de cada um, como é que deve ser esse processo. Então, olha aqui o formato A0. O formato A0, eu tenho, reparem aqui, ó, eu tenho marco 185, que vai deixar a legenda visível. Isso quer dizer que, como é o formato A0 aqui tem 10, essa legenda tem 175. Eu vou dobrar de maneira que essa legenda fica para cima, então eu vou dobrar isso aqui, ó, vai dobrar nesse sentido, para lá, ó, cobrindo para lá. Aqui, mais 185, mais 185, mais 185, e aqui no final, eu faço essa dobra com 119,5, que é o que sobra. Quando eu dobrar aqui, então olha só, essa é por cima, essa vai sanfonar por baixo, vai cobrir essa, aí essa aqui vai sanfonar por baixo, vai cobrir aquela, e essa legenda aqui, ó, vai bater justamente ali. Então, aqui o exemplo como é que ela foi dobrada. Ó. Depois a gente vai ver como é que faz isso do papel dobrando mesmo. Há um exemplo aqui do formato. Esse aqui, se eu não me engano, esse aqui é o formato A1, A2, A1. Aqui, ó. 185. Mesma coisa aqui. Essa linha aqui, por que 130, gente? Ó, eu tenho 210. Né? Eu vou dividir ao meio aqui. Para quê? Quando eu dobrar isso aqui, eu vou dobrar isso aqui para cima dessa, ou seja, eu vou dobrar isso para lá. Quando você vai dobrar para lá? Essa aqui vai dobrar sanfonando para cá. E por que eu faço essa dobra aqui? Porque depois que eu fizer tudo isso, eu dobro ela para trás. Isso aqui é para permitir que eu faça o furo para arquivamento. Isso é para dobra de papel, quando eu faço a cópia impressa.
E vocês vão lidar com isso, quando chegarem num lugar qualquer que for analisar cópias impressas, vão estar dobradas com esse padrão. A2 aqui, como é que é feita a dobra, o A3, e tem um PDF depois que mostra isso com mais clareza, eu vou passar para vocês. Então, como é que eu uso a Assurance? Tem as normas próprias para isso. Apresentação do projeto de arquitetura. Tá? Então, isso aqui é o resultado de todas as normas que a gente tem para trabalhar. Eu estou passando isso para que vocês tenham isso registrado. E agora tem algumas coisas que têm a ver com a parte de arquitetura propriamente dita. Quando eu faço um desenho arquitetônico, eu tenho que entender como é que esse desenho vai ser representado. Né? Como é que eu faço esse desenho? Isso aqui desculpa. Isso aqui foi feito pela Patrícia, é uma professora que deu aula bem antes de mim, ela é arquiteta. Né? Eu peguei esse material dela da PUC. Então eu gosto de colocar, quando eu pego o material, eu gosto de colocar a fonte. Tá? É claro que eu não estou usando todo o material dela e implementei algumas coisas, mas o padrão de uso foi esse material dela. Então, todas as vezes que eu utilizar o material de uma pessoa, eu vou citar a fonte, porque é questão de autonomia de quem que utilizou, né? É questão de respeito. Eu acho que é uma coisa que tem que aprender a fazer. Respeitar aquele que foi feito o autor do projeto. Bom, o que é um projeto arquitetônico? Fases do projeto arquitetura, estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal, projeto de execução, e o projeto que a gente chama de as-built, né, que é o projeto construído. Inicialmente você tem um croquis. Você faz um esboço mais ou menos proporcional do que vai ser o quê, onde vai estar o quê, onde é o quarto, onde é o banheiro, os quartos, cozinha, sala. Você dá uma ideia para de serviço. Em seguida, né, você faz um anteprojeto. Quer dizer, você começa, não é o mesmo não, estou só mostrando os acabamentos. Você começa já a fazer um desenho mais achurado, como é que vai ser. Né? Em seguida, você faz o projeto legal. O projeto legal começa a falar o que é cada cômodo, quais são as áreas, como é que é o tipo de piso, né? Como é que você vai usar, onde é que vai estar o dormitório, as distâncias. Você começa a colocar mais características para ficar mais evidente. Depois vem o projeto de execução. Aí o projeto de execução é mais amplo. Você começa a desenhar mesmo a planta baixa com os móveis no lugar, com todo o objeto bem posicionado, começa a fazer a fachada, começa a fazer o corte, mostrar como é que são as quedas do telhado, que são as águas, as inclinações estão nos desenhos, você coloca informação. Você já começa a colocar tabelas com informações de medidas de material ou de uso de material. Você já discrimina, por exemplo, algum vão ou alguma parte da casa que você queira detalhar. Né? E o as-built, na verdade, que a gente chama, é quando você vai pegar isso aí e levar para a planta. Muitas vezes o projeto, tal qual é o projeto, por assim dizer, de execução, coincide com o as-built. Em alguns casos, você faz para execução e depois faz alterações no as-built. Né? Depende de como você vai fazer as modificações. As normas também que são utilizadas, algumas eu já mostrei, falei para vocês, outras vão aparecer aqui de dobramento de cópia. Os tipos de escala, como é que a gente trabalha com essas informações. Um projeto de arquitetura e conjunto de plantas, ele tem a planta de situação, a planta de locação ou localização, planta baixa, a cobertura, os cortes, as fachadas, elevações ou detalhes e ampliações. Como é que é isso? Planta principal é a frente da casa. A elevação lateral é quando você mostra os detalhes lateral, para ver como é que a casa se estende e tudo mais. Corte transversal é aquele que você corte na mesma sequência da planta principal, da elevação principal, perdão. A planta baixa é aquela que nós cortamos lateralmente com 1,5 m. E o corte longitudinal, para a gente ter uma ideia da extensão da casa. Então, são partes que a gente faz. A planta de situação é uma que você faz com base no terreno, ou seja, como vai ficar a construção, quais são as distâncias, qual o terreno em si, qual a localização dele, tudo que diz respeito a onde ela vai se enquadrar. É a planta de situação. Aí tem a planta de locação ou localização. Dentro do terreno, qual vai ser a sua área construída? Às vezes vai ser parede de meia, tá certo? Às vezes vai ser dentro do terreno todo. Então depende de todo o processo. Às vezes você pode estar construindo um prédio, por exemplo, prédio, você não pode construir colado em outro prédio. Mas se for uma casa, pode ser parede de meia? Pode. Você pode estar criando um conjunto de casas. Você pode estar criando um terreno que é ao lado da casa da sua mãe, não tem problema algum, antes da autorização, é feita uma reserva. Então tudo isso pode ser combinado. Mas isso, a planta de locação ou localização, que é diferente da planta de situação, ela mostra como a construção fica dentro do terreno, inclusive para você ter ideia depois da área de construção, custo e tudo mais. A planta baixa, que eu já falei, que a gente corta 1,5 m, e com isso representa as paredes onde são cortadas, os pisos, as dimensões, todos os vãos. A cobertura,
que quando a gente vai mostrar, por exemplo, a inclinação do telhado, se tem ou não escada, qual é o processo de decaimento, qual a altura, onde tem calha, onde não tem. Os cortes da casa, que eu mostro por dentro. Eu mostro, por exemplo, onde tem chamada zona molhada ou zona ou região úmida, onde é piso, onde é banheiro, a parede, até que altura ela é ladrilhada no banheiro, ele todo é só uma parte. Tudo isso são informações que vão, porque na hora de construir, elas são referenciadas. As fachadas ou elevações mostram basicamente a disposição das janelas, de portões, mostra com relação à altura dos pisos em relação ao nível zero. Eu tenho a primeira calçada, depois tem o segundo piso, está 15 centímetros, tá, ali no caso, está falando provavelmente de milímetros, né? Mas pode ser centímetro? Dificilmente. Né? Provavelmente está falando de milímetros. Mais 0,30 aí, está falando de 30 milímetros, então mais 0,30 centímetros, não é metro. Então é importante ter qual unidade está usando para isso. Paredes e elementos estruturais, a gente faz um planta baixa com os elementos construtivos. Aí você tem as achuras certas, como é que você desenha, como é que faz o acabamento. Né? Tem um jardim, tem uma planta baixa, tem uma escada, tem um patamar, eleva, vai desenhar um segundo andar. Isso aqui são modelos. É a planta baixa com entrada para o pavimento superior. E o B5 e o B4 representarão os cortes que você vai mostrar para frente. Com relação a tijolos, quando é parede de tijolos, a gente pode colocar duas dessa forma. Quando é elementos de concreto, a gente põe preenchido com concreto. Né? Os tijolos podem ser colocados de três formas diferentes. Quando eu faço o projeto de uma casa. Eles podem ser colocados lateralmente, de forma que a sua maior comprimento fica à espessura da parede, e ele é colocado em que a menor dimensão é a sua altura. Quando eu quero uma parede mais robusta, ou mais isolante, tá certo? Eu não preciso comprar tijolos de dimensões diferentes. Aí eu tenho eu vou construir uma casa que ela dá fundo, por exemplo, para um lugar que pega muita chuva. Eu quero ela bem mais impermeável, eu vou construir uma parede mais grossa, ou então pega muito frio lá fora, eu quero botar uma parede que veda, ou então é muito quente, eu quero botar uma parede que bloqueia mais. O motivo em si vai depender da sua análise. Mas você tem as formas. Eu quero uma parede que seja razoavelmente resistente. Então eu vou colocar ela no segundo formato aí, que eu coloco a dimensão maior ao longo da parede e a espessura a dimensão média. Ah, não, eu vou fazer uma parede interna, é só para poder fazer o divisório. Isso aí são tijolos maciços, né? Tem casos que você usa a representação de paredes, você pode usar ela tanto vazada, reparem bem, que quando eu fiz o corte ali, tinha uma parede de meia altura, ela tem 1 metro, e eu cortei 1,5 metro, a linha dela é fina, é contínua, mas é fina, porque o corte foi acima dela. Mas as demais estão com as linhas grossas. Por que são com as linhas grossas? Porque elas foram cortadas. E quando é assim, eu posso representar tanto fazer linhas paralelas grossas, que eu acho mais viável, ou fazer linhas preenchidas pretas. Por que eu acho mais viável? Se eu tiver que fazer qualquer coisa ou modificar o desenho, é muito mais fácil trabalhar com isso. Exemplo aqui do que a gente chama de boneca. Boneca é aquela parte onde a porta vai ter uma distância para que a maçaneta possa se abrir e o objeto possa passar pela porta sem travar na maçaneta. Tem os marcos, né? O círculo que a gente usa. Como é que a gente referencia as portas de abrir, como é que eu desenho? Porta de correr, porta pivotante, porta pantográfica ou camarão, porta sanfonada, tudo tem um jeito certo de desenhar. Olha um exemplo aqui de escala para janela, por exemplo. Olha, reparem bem que a parede é cortada grossa, a janela tem uma linha mais grossa do que o parapeito, porque o parapeito não foi cortado. Né? Então, quando o parapeito se pronuncia mais para frente, você faz a linha demonstrando ele. Ah, eu estou mostrando, por exemplo, uma janela do banheiro, que ela é uma janela alta, ela não foi cortada, foi a janela só do basculante. Pronto, está representado aqui. Acima de 1,5 metro, é assim que a gente representa. Então, tem normas para tudo que a gente vai desenhar. Quando eu vou fazer por um piso comum, um poste, de um vão qualquer, de uma sala qualquer, quando eu tenho pisos impermeáveis, eu uso o padrão com linha fina. Ah, mas o meu azulejo não vai ser esse. Não tem importância, é só representativo. Tem desenhos, por exemplo, de utensílios. Também, hoje nós temos blocos prontos, você não precisa desenhar isso aí. Você baixa na internet blocos de utensílios de casa. Vaso sanitário, chuveiro, lavatório com bancada, lavatório puro, que é esses que a gente tem uma coluna, né?
balcão com pia, tanque, você já tem pronto, já coloca na escala que você quer e fixa. Geralmente é uma linha mais fina, para não sobrecarregar. Quando eu tenho projeção, ou seja, o que é a projeção da casa? Olha, eu tenho a casa e eu tenho a projeção, a extensão do telhado, até onde que o telhado vai, onde que ele alcança. Então eu ponho esse tracejado para indicar que é uma área protegida. A não ser que a casa, por exemplo, não tenha. Aí eu fiz a casa em laje e não fez esse comprimento. Mas se tem telhado, vai ter essa projeção. Ou às vezes é uma cobertura, não é nem um telhado. Eu fiz um piso superior, que tem um segundo andar, que eu fiz essa questão protendida e eu joguei para frente. Escadas. Cada parte da escada tem um nome. Você tem o degrau, por assim dizer, você tem o piso, que é a distância do piso, que tem uma tabela de medida, obviamente tem um tamanho padrão. Você tem o espelho é essa parte vertical, tá certo? Que você tem da escada, é o espelho. Você tem o bossel, que é essa partezinha que se projeta para frente um pouco, para que você possa apoiar o pé, e o seu pé, ao ir para frente, tem que tomar cuidado, porque tem que projetar ele para não agarrar a ponta do pé de ninguém. Você tem o corrimão, que você desenha de acordo com a escada, quando ela tem em processo. Você tem um montante, o montante é o suporte, é a coluna do corrimão. O guarda-corpo, né, que a gente coloca um guarda-corpo, que é esse finalzinho aí da escada. O lanço, que é quando você tem essa inclinação, que a escada está subindo, é a distância da inclinação. O patamar, que é quando a escada tem um pequeno patamar, ou para um andar, ou só para poder amenizar a subida. Né? E a largura da escada, que é o tamanho padrão. Todas essas medidas, elas existem em uma correlação padronizada. Quando eu tenho uma escada que eu estou desenhando o primeiro andar e estou passando para o segundo, repare bem, eu numero do mais baixo para o mais alto. Deixo a representação dela e uso essa linha com zigue-zague para indicar que dali em diante ela faz parte do segundo andar. Então eu só tracejo. Tá? Representação da escada do hangar térreo. Quando eu estou mostrando no andar superior, eu uso aquele tracejado para indicar que ela mudou de altura ali, quer dizer, a partir dali eu já estou entrando. Ah, mas a escada não está na altura do andar superior ainda. Não, mas uma pessoa em pé nela já teria atingido o teto. A finalidade de mostrar que é ali é para indicar que é justamente naquele ponto em que uma pessoa já teria alcançado o teto. Então, a partir daquele ponto, o vão tem que estar aberto. Senão a pessoa bate a cabeça. Então, você pode usar. Quando eu mostro no andar superior, eu não tracejo. Né? Quando eu faço a representação, que eu estou indicando uma passagem de vãos que tem um patamar, geralmente em prédios, eu uso esse desenho aí, eu mostrando como é a subida. Então, eu estou pegando o primeiro, vai até o patamar, e em seguida eu tracejo. Rampa de lance reto, geralmente para cadeirantes ou algo assim. Olha o que ele está mostrando aqui. Reparem bem. Ele vai mostrando até uma certa altura. Depois de certa altura, ele traceja. Ele tracejou justamente no que a gente considera como altura de pé da pessoa. Se ali tem 2,40, ele deve estar cortando perto do 1,80. Perto do 1,80 ali, ele deve estar fazendo o corte dele, né, do que seria o tracejado. A partir dali é considerado andar superior, que está acima da cabeça da pessoa. A mesma coisa para uma rampa inclinada. E a gente vai ver depois como desenhar isso tudo em rampa inclinada, como é que faz isso aí. Nós vamos fazer as formas para a gente aprender como é que usa isso. Aqui é um desenho mais detalhado de um elevador, mas ele tem uma forma de representar também. Você coloca lá os tirantes, coloca o suporte, o carrilho, tudo que comporta, né? Você não desenha todo o equipamento, ou seja, não desenha para-choques, o circuito, contrapeso, não é isso. Eu só faço o vão do prédio dizendo que ali. Tá? Geralmente, quando tem um prédio que tem elevador, hoje é assim, quem faz o cálculo para esse elevador é a empresa já manda o projeto do elevador de acordo com as dimensões que você mandou. Você só tem que anexar, ainda mais agora que trabalha com o AutoCAD, que é esses desenhos digitais, é muito mais simples para a empresa te mandar já o bloco pronto para você somar. Ou você mandar para ela o seu desenho e ela simplesmente te devolve com ele instalado no lugar. Planta baixa, representação das informações. Quando eu passo as informações de uma planta baixa, eu vou escrever banho, a área, a altura do piso em relação ao nível zero. Eu faço de tal maneira que mesmo que eu use achuras ali dentro, elas não atrapalhem a leitura. Então reparem que as achuras param um pouco antes do texto. No CAD, nós vamos aprender a fazer isso. A gente vai fazer o texto, vamos contornar com um quadrado, vamos aplicar a achura não vai entrar dentro do quadrado, depois nós apagamos o quadrado. Aí fica aquele vazio.
tá? Mas é assim a representação. Olha para vocês, olhando essa planta, como é que fica claro o que é. Eu tenho uma suíte, eu tenho banho, eu tenho, na verdade, uma outra suíte, eu tenho uma área de circulação. Né? Isso literalmente poderia ser, por exemplo, a planta de um hotel. A planta de um hotel. Com vários quartos, porque ser um quarto é literalmente um quarto suíte. As pessoas vão para poder passar um pernoite, não precisa de mais nada além disso. Dentro desse quarto vai ter o móvel da cama, vai ter uma estante, né, a televisão, que é o padrão de quase toda pousada ou hotel. Aqui está mostrando. Tem a espessura que a gente usa para cada situação descrita. O tamanho da letra, tá? Proporcional à planta. 3 milímetros, quando é a questão, quando eu estou desenhando um nome. 2 milímetros. Ah, mas tem que ser 2 e 3? Não. Ali é mostrado uma relação de tamanho. Se você tiver que fazer maior, é só manter a proporção. Normalmente, esse tamanho, de 3 milímetros, a gente consegue ler muito bem numa planta. Mas você pode ter que imprimir maior. As letras podem ser maiores. Basta manter a proporção. É só fazer a letra de 2 milímetros e fazer 50% maior a outra. Olha o caso aqui de apresentação de símbolos de altura. Esse símbolozinho, círculo cortado, representa o nível. Onde ele está 0, porque o nível é 0. Onde ele está mais 0,30, ele está cerca de 3 centímetros, provavelmente, acima do piso. Então, são 30 milímetros. Porque isso aí é dado, geralmente, eu estou usando isso aqui para esse fim em decímetro, tá? Então, mais 0,30, né? Agora, se for, quando eu desenho, eu posso ter informação, pode colocar, esse menos 2,10 aí, é menos 2 metros? Não, pode ser 2 centímetros, lá pode ser 3 milímetros. Então, depende da escala que usa, mas é importante você colocar qual a altura que está acima, qual a altura que está abaixo. Dimensões das aberturas. As portas têm padrões. Eu não preciso de colocar tudo nas portas, não, tá? Eu posso fazer um desenho chamado de P1, J1, P2, J2, e, numa tabela paralela, eu colocar os nomes, as larguras, as alturas. Inclusive, fica mais rico do que sobrecarregando o desenho. Eu olho quem é P1, quem é P2, quem é J1, quem é J2. Ah, mas P1, a porta do quarto é P1, a porta eu tenho, minha casa não tem só 2 portas. Não, gente, é o tipo de porta. Eu usei a mesma porta P1 no quarto, nos 3 quartos, mas tem um quarto maior que eu usei uma porta P2. Nesse caso, eu vou mostrar que a porta, eu vou só mostrar P1 e P2. Não tem por que colocar P1, P2, P3, P4, se estão todas iguais. É o tipo de porta e não a porta em si. Se ela tem as mesmas dimensões, acabou. Se aparecer um outro tipo de porta, é a porta 2. Se tem um terceiro tipo, é 3. Aqui mostrando como é que a gente faz a representação das alturas. Quais são os padrões? Tá? Como é que a gente tem essa altura para poder fazer essa combinação? Você tem a largura, a altura, você tem o que chama de peitoril, você tem a altura, o que é vega, que é o que está acima da janela. Como é que diferencia, como é que coloca esses dados? De preferência, colocando numa tabela para não sobrecarregar. Aqui mostrando com relação à planta baixa, como é que eu faço os cortes, numero, indicação de corte. Né? Ou seja, eu pego uma planta, em cima dessa planta eu faço um esquema, depois desse esquema eu posso fazer os cortes que eu quiser e mostrar como é que fica. Então aqui está um exemplo, ó, corte transversal. Outro, pegar aqui um corte longitudinal. Né? Ó, transversal e longitudinal. E aí eu os represento com esses símbolos que estão lá, ó. AB0101. Depois CD0101. Ah, mas eu preciso chamar de AB? Não, você pode colocar AA? Pode. O nome você pode definir. O importante é identificar com clareza. Ah, esse aqui é o corte AB, ou então esse aqui é o corte AA. 01 no sentido de que é o primeiro corte AA. Por quê? Porque naquele plano é o primeiro corte. Eu posso fazer 2 planos ali? Posso. Posso fazer um plano AA, posso fazer um outro plano AA, 01, 01 e 02, 02. Eu posso cortar em várias situações. Aqui, cortes com relação à base, ao acabamento, para indicar como é que é a situação. A casa foi construída sobre solo batido, é sobre solo modificado, é sobre sapata de concreto, eu fiz um piso antes. Tudo isso tem que estar informado. Isso tem a ver com o solo, o que você vai fazer. Parede convencional em vista, totalmente impermeabilizada, parcialmente impermeabilizada, tá vendo que eu falei? Das alturas. Aqui é um corte mostrando o piso e a laje. O corte da porta, a porta de abrir, a vista que ela tem, de correr. Né? Isso aqui, gente, são exemplos que eu achei muito práticos com relação às normas que se utilizam. Os tipos que você usa, tanto na visão principal, porque numa planta final você acaba desenhando. Hoje, com o AutoCAD, você pode, inclusive, construir a casa em 3D e mostrar para a pessoa.
Tem ali a viga, você tem a laje, né? Nem sempre a viga tem o tamanho da vega. Deixa claro isso, tá? Geralmente tem, mas não quer dizer que precisa de ter. Então aqui nós temos outras representações, aqui ó, base variada de níveis de ruptura, de altura diferenciada. Né? Nesse caso aqui, por exemplo, eu estou falando ali, ó, esse aqui a escala está em centímetros, provavelmente. Certo? Aqui, ó, ele está falando aqui, ó, deve ter 10 centímetros abaixo do nível. Aqui está 15 acima. Ó, esse aqui está 5 centímetros abaixo. Aqui são os tipos que eu já mostrei para trás aí de achuras, que achando elas no CAD, você vai identificar e saber qual que usa. Isolamento térmico, alvenaria, corte. Aqui a questão do pavimento superior, como é que a gente faz o desenho, como é que a gente tem as partes que compõem. Aqui a casa está em corte, para você poder entender. Quer dizer, são 2 andares, que ainda tem a parte superior aí do telhado cobrindo. Aqui mostrando a mesma coisa de frente, o corte de frente. Como é que é o processo de cotagem, qual a norma que isso representa, como é que eu coto, né? São várias formas diferentes de estender até a linha, bola, traço, haste inclinada, seta vazada, seta cheia, delta, né? A cotagem não se une, eu mostrei para vocês lá na anterior. Aqui está com mais detalhe, mais bem desenhado. Aqui, novamente, mostrando o que não é recomendado. Olha aqui, vocês veem que essa de baixo aqui, ó, mostra claramente como é que você usa a cota e ela fica carregando o desenho. De outra forma, ela é uma informação extra, não confunde o desenho. Em cima, procurar evitar cruzar cotas uma dentro da outra. É não recomendado. Então, você tem coisas não recomendadas e erradas. Qual que é a errada aqui? Olha só. Errada é quando a cota coincide com a outra linha. Aí está errado. Não recomendado quando ela está dentro. Não é certo. Esse da esquerda. Então, são coisas que a gente tem que aprender. Ó. Não recomendado essa aqui. Colocar cotas com desníveis. Procurar nivelar o máximo possível para não sobrecarregar de informações e não confundir. Quando eu represento distâncias, diâmetros ou paralelas circulares, como é que eu represento isso? Olha o caso das inclinadas, que elas acompanham as inclinações. Nem sempre as letras precisam. No CAD, você tem a opção de fazer ou não acompanhar. Então, você ainda tem essa opção que até ela é mais usada. Quando eu pego uma planta, geralmente a gente põe as cotas todas verticais quando eu vou abrir uma planta pequena, de um certo tamanho. Quando a planta é muito grande, eu procuro fazer de maneira que eu não tenho que ficar rodando a planta para lá e para cá. Então, eu ponho elas todas orientadas numa direção só. Quando a planta é menor, eu posso orientar de acordo com o valor dela com a cota em si. As escalas aqui, eu falei com vocês que mais tarde, depois eu vou mostrar, são os escalímetros que a gente tem. Ó. São as escalas que vêm prontas no escalímetro, que é 1 para 1000, 1 para 250, 1 para 200, né? 1 para 1250, 1 para 500, 1 para 750. São as escalas que nós temos para usar. São 6 escalas. E geralmente são as escalas que bastavam. Hoje, com o artifício do CAD, não são mais assim. O CAD me dá a opção de pôr a escala que eu quiser. A escala, como eu já falei, representa a medida do desenho em relação à medida real. Então, quando eu tenho uma escala que parece uma fração menor, porque o desenho ele é menor em comparação com o objeto. E quando o número é maior, é porque eu estou fazendo uma ampliação. Outra forma de colocar escala, quando eu estou desenhando uma coisa muito grande, é usar medidas como uma escala de medidas dentro do desenho. De forma que, por mais que eu não escreva a escala, a pessoa, se quiser comparar ali, ela vai ter como medir. Mas isso é muito usado em questões geográficas, de, por exemplo, de loteamentos, de cidades, que não é o objeto, a casa em si que você está medindo. As cores representam os tipos de linhas, porque elas têm as espessuras mais tarde, que vão ser utilizadas na impressão. Aqui você tem ó, a cor, como é que ela fica quando você passa para monocromático, e quais são as espessuras de impressão que ela representa. Para que servem, então, os contornos de layer? O contorno em amarelo, linha de centro vermelha, cotas, magenta, formato, tudo isso são cores que você coloca no CAD depois, para que, ao imprimir, ele tenha já uma especificidade. Tá? Então, tem aqui aplicações de escalas mais comuns. Planta de edificações, geralmente 1 para 50. Planta de edifícios, 1 para 100, 1 para 200. Planta de arruamentos e loteamentos, 1 para 500, 1 para 1000. E assim vai. Até mapas, que vai até para 10 milhões. Né? Com isso, gente, eu passei para vocês todo o material que nós temos com relação às normas, resumido. Né?
eu vou colocar todas essas apresentações somadas numa apresentação única e colocar no portal. De forma que, quando a gente for ver para frente, nós vamos voltar a trabalhar agora, mais usando o AutoCAD. Então, é importante que todos vocês tenham o AutoCAD instalado no computador. Ah, eu tenho que comprar? Não. A Autodesk fornece uma versão para estudante. Vocês conseguem baixar e instalar. Tem que avaliar qual versão é adequada para o seu sistema operacional. Porque nós vamos precisar desse para poder. Está entendido para todo mundo isso, gente? Ficou claro para todos? Sim. Ok? Bom, hoje, então, eu queria passar esse material. Falei com vocês que eu fechava nisso. Vamos fazer trabalhos agora no CAD, então eu não vou ficar mostrando muita transparência, muito material. Eu vou, literalmente, pegar esse material nosso e nós vamos começar a fazer